bem-vindos ao novo episódio do Plástica na Real. Eu sou Gisela Pontes. Eu sou Bárbara Machado. E eu sou Irene Daia. Bom, a gente está aqui para mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre lipoaspiração. A lipoaspiração é um procedimento mais realizado no mundo todo. Mas existem vários tipos de lipos, hoje em dia, caracterizadas e muito conhecidas como a lipo HD, lipo LAD, que é a tradução do HD, do High Definition, né? Que é lipo de alta definição, e outros tipos de lipo. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso está em queda? Não está mais na moda fazer lipo HD? E o que vocês pensam disso? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que olhar a lipo com mais seriedade, porque durante muito tempo foi um procedimento muito banalizado, né? Tanto que se realizava em consultório, teve a época da hidrolipoplasia, não sei se vocês se lembram, né? Que o pessoal fazia a nível de consultório com uma solução de infiltração, muitas vezes com nível de lidocaína até próximo ao tóxico, exatamente para tentar se parecer para o paciente que é um procedimento que pode ser realizado num lugar qualquer, porque é simplesmente um orifício pequeno que vai levar uma grande remoção de gordura. Mas a gente tem que lembrar que isso ocasiona uma série de alterações dentro do corpo. Então, independente de a gente daqui a pouco entra nessa questão da tecnologia, né? Mas a gente tem que entender que a gente está ocasionando uma alteração metabólica nesse paciente, né, Irene? Que muitas vezes faz lembrar até uma queimadura, né? Se você faz uma varredura grande de uma lipoaspiração em grande área do corpo, você tem que lembrar que vai estar ocasionando nesse paciente uma resposta inflamatória mais severa. E eu acho que às vezes o pessoal pensa, não, é só uma lipo, eu estou fazendo só uma lipo, quando na verdade eu acho que é dos procedimentos mais cirurgião dependente, mais, e no meu ver, até mais tecnologia independente nesse caso, porque é o seu julgamento, é a sua palpação que vai dizer se aquela área foi tratada a contento, né? E a tecnologia, ela virá ou não para agregar aí. E aí vem os modismos. Eu vou deixar a Irene fazer a introdução para a gente entrar nesse seu questionamento, né, de uma forma mais profunda. Eu acho que a lipo, assim, eu fico preocupada atualmente com essa vibe de mídia, que parece que, assim, você não pode lipar ninguém normal mais, pegar uma cânula e lipar. Porque você tem que botar tecnologia, você tem que, senão não vai funcionar. A lipo é um procedimento super inteligente, foi uma sacada incrível, né? Do Fournier, do Ilu. Então, assim, você tem um negócio que está te incomodando, você vai aspirar e tirar. Só que é óbvio que, dependendo da quantidade, da extensão que você vai aspirar do paciente, você vai tendo cada vez mais risco de complicação. Então, aquela cirurgia que parece fácil, mas não tem nada de fácil e não tem nada de besteira. É um dos procedimentos que mais leva a óbito na cirurgia plástica, sim, se a gente for comparar. Tudo que acontece vai para a mídia loucamente e ainda tem o problema de você, como você mesmo comentou, parecer fácil, mas não é. É muito fácil você fazer uma retração, é muito fácil você fazer uma irregularidade, o paciente ficar insatisfeito ou ficar com flacidez. Então, assim, todo mundo acha muito molezinho, mas eu sempre achei que não era fácil. Além do que, você tentar transmitir, né, ensinar para o residente, para quem está treinando em cirurgia plástica, também não é muito fácil, porque a profundidade é um negócio muito de sensação. Então, eu nunca achei fácil. É um procedimento que eu gosto de fazer. Eu gosto de contorno. Tem muita gente que acha pesadão, mas eu acho muito legal. E eu faço na seringa mesmo, assim, rindo feliz. Eu tenho vibrolipo, tenho um monte de coisa. Uso o aspiradorzão top de hospital bom. Mas se me dá uma seringuinha, eu fico mega feliz. Eu acho que é uma escultura mesmo, a gente esculpe. A gente tem que pensar na cânula como algum instrumento de escultura, não com um instrumento de trauma, né? E também tem o volume que você tira, que tem um volume mínimo, aliás, e o máximo, né? Aliás, tem volume máximo, que 7%, em torno de 7% do volume corporal. Isso pode ser retirado até mais, dependendo do paciente, dependendo do preparo que é feito. Ou menos, né? Para a cirurgia, exatamente. Mas o máximo, que é importante,
E não é uma cirurgia emagrecedora, é uma cirurgia para tirar volumes, ou como até a Irene falou, é uma escultura. Ele tira volumes localizados e não com o objetivo de emagrecer o paciente, não é para reduzir medida. Então, por isso que essa percentagem do volume corporal é relativa, ela é descrita por segurança, para que você não ultrapasse esse limite, mas com a lipoaspiração infiltrativa, quer dizer, com a lipoaspiração com volume que nós colocamos de líquido, esse volume que se retira do paciente parece muito maior, porque sai gordura com menos sangue, ou quase nenhum sangue, mas com muito líquido que você infiltra para fazer essa lipoaspiração com segurança. E até é interessante, porque o que guia muito a gente é exatamente o volume de sangramento naquilo que está saindo, né? E o que é importante é o que fica no paciente do ponto de vista de silhueta, mas do ponto de vista de perda metabólica é o que está saindo que você vai levar em conta. Se você precisa fazer um preparo antes, eu gosto muito de fazer. Eu não sei se vocês fazem um procedimento de autotransfusão quando eu vou trabalhar volumes maiores ou áreas maiores no corpo. Porque muitas vezes você vai tirar, você pode passar esses 7%, se, por exemplo, está tratando só o abdômen ou o abdômen com flanco numa área mais restrita. Mas se você aumenta o número de áreas, a gente vê que a espoliação do paciente é muito maior. Então a gente entra muitas vezes com um protocolo de autotransfusão em que eu começo a coleta ali, às vezes em torno de 25 dias antes da cirurgia, eu peço a coleta da primeira bolsa e às vezes tento até uma segunda bolsa. Os bancos de sangue até falam, não, o hematologista às vezes liga para a gente não gosta disso, porque às vezes começa uma certa hemólise, não há prejuízo para o paciente em se proteger se quer um volume maior. E é muito interessante o que você falou, porque assim, muitas pacientes hoje pensam na lipo como um método de emagrecimento. Eu não peso o paciente antes, porque eu não trabalho peso, eu trabalho silhueta, né? A gente vai trabalhar a forma corporal. E como a Irene falou, é uma questão de escultura mesmo. Tanto que tem gente, e elas perguntam muito qual a diferença de lipo e lipoescultura. A gente está falando a mesma coisa. Foram termos criados, né, para se entender, porque às vezes você tira a gordura de um lugar e coloca em outro no momento de enxertia. Mas a gente está falando de um trabalho manual, que até a Irene falou dessa questão de gostar de fazer. A gente gosta de ter o controle, né, de saber o que está aspirando, onde está aspirando, em que camada está indo. E às vezes, quando a gente entra um pouco com a tecnologia, isso muda um pouco nessa leitura. Às vezes o tecido está mais macio, pode ser uma vantagem porque o esforço é menor, mas às vezes a facilidade de você penetrar onde você não quer também, né, acaba acontecendo. A autohemotransfusão eu usava como rotina praticamente todos os pacientes, né? Lógico que com a retirada de volumes maiores, mas com a utilização de tecnologia como o Vaser, como o laser principalmente, ele cauteriza aquele tecido que você lipoaspirou imediatamente. Então, o que acontece? O paciente ele tem uma recuperação melhor. Então, nesse ponto, que nós vamos discutir aí o uso de tecnologia, mas o uso desse tipo de tecnologia, ele faz com que o paciente, por exemplo, meu paciente 3, 4 horas depois da lipoaspiração, ele está de pé, ele está caminhando, sendo feito em hospital, sob anestesia geral, com toda a segurança, mas ele logo vai estar de pé, caminhando. Por quê? Porque aí sim, com o uso de tecnologia, você consegue não ter aquele sangramento pós-lipo, porque às vezes você pode não sangrar durante a cirurgia, mas depois aquilo fica babando e você tem uma perda grande, você tem mais equimose, né? E outras coisas que nós utilizamos, como tape, a fisioterapia, que faz com que você tenha também menor perda, menos edema, e o paciente fica melhor no pós-operatório. Irene, tem alguma área que você não aspiraria? No paciente, você olha assim, o paciente está mais cheinha. Tem alguma área que você fala, essa eu não vou? Só complementando o autoemo, eu nunca usei autoemo. E eu também, se eu tive que transfundir na vida, eu acho que transfundi 2 vezes. E assim, não é porque a paciente estava instável, não, é porque ficava difícil, meio molinha. Não era assim, não. Mas o que eu penso? Eu acho que eu acho não, todo mundo fala isso, inclusive seu pai era o que mais falava, que a lipo é igual uma queimadura, é mesmo. E agora, além dela ser igual, semelhante a uma queimadura, agora é uma queimadura, porque você queima com a tecnologia. Então, eu acho que, independente da extensão,
Assim, não tem uma área que eu não goste de fazer, mas eu acho que mesmo na paciente mais gordinha, você tem que falar, querida, olha, eu vou aqui, eu vou caprichar no seu abdômen. A outra área você faz em outra sessão. A pessoa tem que entender isso. Agora, existem áreas chatas, né? Há uma área que eu gosto de fazer, mas se você exagerar, sempre dá problema é o braço, né? Fica aquele braço de halter, com aquele buraco, ou você fica um pouquinho flácido, você tem que saber a área que você vai tirar. Face interna da coxa também. Você deu uma afundadinha, já marcou. Então, tem algumas áreas mais chatinhas, mas, assim, o que eu acho que, em termos de tecnologia, facilita bastante você usar o lipovibratório para dorso, que é uma área chata que a gente faz muita força. Mas não tem área assim que eu contraindico. Inclusive, agora com muitos pacientes de lipedema, a gente acaba lipando até perna, tornozelo, coisa que a gente não fazia muito, né? E você, Gisela, tem alguma que você não gosta? Não, pelo contrário, eu acho que a alteração de contorno, principalmente de braço, é muito de posição. Se você posicionar o paciente de uma forma, eu não vou dizer correta, que parece de outra forma incorreta, mas de uma forma confortável para o cirurgião trabalhar, dificilmente você vai ter problema, tanto no braço quanto na entrecoxa. Com o uso do Vaser, algumas áreas mais difíceis de lipoaspirar, você fica com muito mais controle, porque sem conflito de interesse, né? Porque é uma marca de um produto. Explica pra galera o que é o Vaser. O Vaser, ele é um ultrassom, mas na prática a gordura ela fica liquefeita, de acordo com a potência que você usa, você vai ter a gordura completamente liquefeita. Então, com isso, você tem uma regularidade muito grande da lipoaspiração, principalmente naquelas áreas mais rígidas, mais duras. Então, o Vaser ele faz com que essa gordura fique praticamente líquida e você depois passa a cânula e retira aquilo tudo. Desvantagem do Vaser é que você tem que usar dreno. Então, quando você usa o Vaser, você usa o Vibrolipo, né? Tudo isso, você faz uma lipo muito uniforme, mas a lipoaspiração normalmente você não drena. Mas com o uso dessa tecnologia, depois que você acabou a cirurgia, ela continua a derreter essa gordura e aí você precisa usar dreno e o dreno às vezes sai muita coisa e o paciente fica às vezes 3, 4, 5 dias com dreno e também pode dar um pouco de líquido, que é o seroma, que é um líquido que você tem que muitas vezes aspirar, isso para algum leigo que esteja assistindo, e que é desagradável, que numa lipo convencional, uma lipo em que não se usa nenhuma tecnologia, isso praticamente é raro acontecer ou não acontece. Porque Né? descola retalho completamente, né? Na verdade, assim, eu entendo as tecnologias, né, associadas nessa cirurgia como aliados, muitas vezes no sentido do cirurgião para menor esforço e para paciente no sentido de tentar alguma retração de pele. Mas, sem dúvida nenhuma, como a Irene falou, tem essa questão. Independente se é o ultrassom, ou se é o laser, ou se é até o mesmo, né, o plasma, né, que aí tem alguns aparelhos no mercado que trabalham com energia plasma, você necessariamente está trabalhando com energia térmica, né? Então, quando você leva o calor para junto à gordura, o barulhinho chega a ser aquele da gordura fritando, né? Que você escuta. E o que é muito importante a gente ter em conta é que a gente, ao usar essa tecnologia, o cirurgião redobra o cuidado para operar essa paciente, porque há risco de queimadura, não só da fibrose, não só de ter uma retração, às vezes, de pele maior por conta de um consumo maior se o cirurgião parar com o aparelho ali, mas às vezes a própria resposta da paciente no excesso de formação de colágeno. Então, o que eu observo, quando entra com tecnologia, muitas vezes ajuda a gente, cirurgião, a trabalhar, mas até se não tiver uma drenagem adequada, né, o uso do dreno adequado, você precisa de uma fisioterapia ponta, né, de um fisioterapeuta para te ajudar a fazer um acúmulo daquele líquido para tirar o excesso. Mas aproveitando o gancho de vocês nisso aí, a gente estava num grupo discutindo essa questão de uso de tecnologias para lipoaspiração, e aí alguns pacientes que tiveram um pós-operatório mais conturbado, os colegas falaram até em tempestade de citocinas,
que pode acontecer por 24 horas, tipo o que aconteceu no Covid, que levava o paciente para UTI, e você ter, pelo uso, às vezes, demorado e mais alongado das tecnologias, né, em muitas áreas do corpo, e você ter, exatamente por essa questão da queimadura, uma liberação muito grande de mediador inflamatório. Eu tenho por princípio reduzir o número de áreas que eu entro com a tecnologia. Por esta razão, por este receio, né? Pergunto a vocês, vocês fazem o mesmo? Ou, digamos assim, você nunca vai para um nível, nunca necessita ter essa preocupação porque não vai a esse nível? Bom, eu faço muita pesquisa, né? Então, minhas pesquisas, principalmente com a área de implante mamário, com essas citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias. Então, eu tenho por hábito pedir, não sempre, mas essas citocinas no pré-operatório e no pós-operatório para estar comparando. E como alguns pacientes desses fazem explante, quer dizer que isso vai ser um outro tema de outro podcast, mas eu utilizo esses exames também para ver o que acontece depois da lipoaspiração. E tem pouca variação. Então, ele não varia tanto. O que eu acho que faz mais diferença é principalmente na perda de sangue do paciente. Então, se esse paciente, como é que ele faz? Se ele fica prostrado no pós-operatório, se ele tem uma recuperação mais rápida da cirurgia. Então, eu tenho esses exames, eu não usei para trabalho, porque não é o meu foco, mas eu tenho de alguns pacientes com uma variação pequena. A única variação é da proteína C reativa, que qualquer trauma cirúrgico ela faz aumentar. Então, isso eu não conto, né? Mas algumas outras citocinas pró-inflamatórias foram dosadas e elas não têm alteração, apesar da queimadura, apesar do uso dessas tecnologias, principalmente a associação de tecnologia que eu faço. Eu uso o Vibrofit, uso o Vaser, uso todas as tecnologias juntas no mesmo paciente, muitas vezes até o Morpheus, para ter um resultado. Principalmente naquelas pacientes que têm de 50 a mais, né? Ou pacientes pós-bariátricas, pacientes que precisam de uma retração tecidual maior. Irene, ela falou das pacientes 50 a mais, né? Grande parte das pacientes que vêm para a gente, às vezes já estão na menopausa, com uma dificuldade de perder peso. Se a paciente estiver acima, você tem a preocupação de mandar para a dieta? Porque às vezes fica aquela questão cruel. Já uma paciente com dificuldade de perda ponderal, conta do déficit hormonal. Você manda perder peso, você manda para atividade física antes, ou você estimula isso depois? Eu acho que depende de onde você vai trabalhar, porque tem paciente que está realmente acima do peso, obesa. Aí já é toda aquela questão da pessoa estar inflamada pela obesidade, é diferente. Agora, quando é uma gordura localizada, mesmo que você veja que o paciente podia estar mais magro, mas ele nunca vai emagrecer, ele sempre foi assim. Eu sou assim. E eu queria me livrar dessa barriga, eu queria me livrar desse culote. Eu acho que ajuda até. A gente molda mais o paciente. Vai ficar um paciente gordinho, mas com um shape bacana. Porque essa ditadura também da magreza, a ditadura da juventude, é um negócio que cansa, beleza? Eu odeio. Porque eu acho que é preconceito contra a pessoa ter direito de querer ser do jeito que ela é. A gente não tem essas regras. Então, eu acho, por exemplo, o lance dos 50 a mais. Tem umas 50 a mais que estão muito melhor do que as de 30 e tantos a mais. A gente cansa de ver isso. Então, eu acho que, inclusive em termos de flacidez abdominal e tudo mais, você vê que tem mulheres que têm 3 filhos e têm um abdômen legal. Tem gente que tem 1 filho e destruiu o abdômen. Então, isso é muito pessoal. Eu acho que não tem regra. Mas é óbvio que o paciente mais velho, principalmente menopausado ou perimenopausa, já tem alteração hormonal com dificuldade, às vezes, um acúmulo de peso ou dificuldade da contração. Eu vejo muito problema assim na expectativa da contração, da retração de pele. Então, aí vem a tecnologia, mas aí vem o problema maior, a decepção no pós-operatório com o que foi obtido de retração. Então, eu acho que a paciente 50 a mais, ela tem que ter noção que se a gente não consegue uma retração importante, a gente tem que avisar que talvez a pele tivesse que sair mesmo. Chegou a hora de tirar um pouquinho da sua pele.
tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas assim, para obter um melhor resultado, não, eu prefiro ficar com uma sobrinha. Não vai preferir, porque quando botar o biquíni vai reclamar. Então, você já explica que vai ter um pouco de dificuldade. Eu não consegui ver nenhuma dessas tecnologias muito novas, né? A gente tem o Body Tight, estamos vendo argônio, já vi Renuvion e as tecnologias de ultrassom. Eu não vejo o laser, a gente já usou todos os comprimentos de onda. Eu não vejo nada assim que eu olho e falo, nossa, solução, resolveu. Eu acho que tem uma retração, mas ela tem um limite assim que não é o que o paciente espera. Então é muito importante a gente passar isso para o paciente. Além do que, eu acredito muito que as tecnologias, a gente vende mais a cirurgia, inclusive a cirurgia fica mais cara, todo mundo sabe, porque você tem que inserir o custo do produto, do aparelho que você está usando. Mas o E que o é que seu eu tempo também, né? Porque triplica é, muitas vezes, demora né? mais e É. assim o anestesista fica mais preocupado que a cirurgia é muito mais longa. Mas o que eu penso? A curva de aprendizado da tecnologia, ela não é tão fácil quanto a gente pensa. Viu uma vez e sai usando. Você vai criando manha de contas passadas, você não pode seguir exatamente o protocolo das empresas, porque quem cria é técnico, não é você que está fazendo a cirurgia que sabe, entendeu? Então, isso tudo é muito importante. Além do que, eu acho que o jovem cirurgião, ele faz muita propaganda de novas tecnologias. É isso que a gente está falando. Agora você não pode mais fazer uma lipo normal, porque é ultrapassado. Não é. Uma lipo normal para um paciente jovem fica ótimo. Para que você vai ficar passando tecnologia? É. Vai retrair, sempre ficou bom e vai continuar ficando. Agora, o que eu acho? A curva não é tão simples e as complicações são muitas. A gente tem visto muita. Além dessa parte metabólica toda que a gente está comentando aqui, que pode ou não pode ser da tecnologia, a gente vê queimadura gravíssima, isquemia de pele séria. E assim, a gente vê até sem tecnologia também, que a pessoa não sabe o plano que ela está indo. Então, volto a dizer, eu acho que é uma cirurgia que não é nada fácil. E eu fico admirada de ver gente que não é médico tentando fazer lipo. Aí eu acho que é assassinato mesmo, porque é um absurdo. Assim, se a gente que é médico perfura a parede e a gente vê colega bom fazendo perfuração abdominal. Não é porque a pessoa não sabe fazer. Às vezes tem uma hérnia, tem alguma coisinha ali, ou então não estava muito afeito, a tecnologia aprofundou. Então, assim, é uma cirurgia que a gente tem que ter as reservas. Não é besteira. Se você for fazer uma coisa muito extensa, você tem que pensar por que você está fazendo isso. É porque o paciente é gordo demais e você vai tirar muito? Então você indicou mal. Já começou errando na indicação. Ou então, porque é um lipedema e é uma área muito extensa, faz até onde der. Se não deu, você faz só um pedaço e completa depois. É uma questão assim bem delicada, porque a gente quer atender o paciente, mas tem que ter a razoabilidade, É. né? A gente tem que entender que tudo tem um bom senso. O que eu acho legal é que a lipo ela acaba sendo uma maneira da paciente resgatar algumas formas, voltar a usar algumas roupas que a gente se vê abandonando, porque vai perdendo Ou um coisa que pouco. ela nunca teve. E perdendo um pouco da silhueta. Então, você coloca ali a paciente numa condição de resgatar essas formas, de melhorar a autoestima, né? Para poder estar ali colocando. Não necessariamente, a gente não vai pretender que uma mulher aos 50 anos ela use o mesmo biquíni que os 30, porque a ação da gravidade já atuou, já puxou, né? Não é que não fique bem, todo mundo tem direito a usar o que quiser, mas apenas o nosso crivo, a nossa severidade com nós mesmos tem que mudar, né? A gente tem que se aceitar, mudando um pouco e entendendo que vem a limitação, né? Então, nessas pacientes ali da faixa de 50 anos, eu nunca me recuso a fazer, porque eu acho que dá uma impulsionada, dá um gás. Às vezes a pessoa chega numa fase e fala assim: eu estou fazendo dieta, não está adiantando. À medida que você tira o tecido gorduroso, que é um tecido de reserva, você mexe também nesse metabolismo da paciente de uma maneira favorável. Então, se ela pega essa lipo, muda um pouco o hábito de vida e vai para o exercício físico, ela começa a ter respostas, né, metabólicas muito mais favoráveis. Então, você vê ali, eu vejo com muita satisfação, né? Muita gente, paciente que a gente opera, que você olha 5, 10 anos depois e ela está com a mesma silhueta.
com a flacidez, que é normal, que vai acontecendo, mas a silhueta preservada. Ela continua, olha, eu estou usando o mesmo guarda-roupa que eu usava há mais Ao tempo, mesmo né? tempo, você vê alguns que perdem completamente Completamente. o resultado que você deu. Porque lipo não é passaporte para comida, né? A Claro. pessoa opera e acha que vai liberar Mas a essas boca. pessoas, às vezes, têm esse problema. Ah, eu vou fazer outra, então. É. Aham. Lipo Sim. E recorrente. principalmente que a lipo na pessoa um pouquinho mais acima do peso, às vezes o paciente não sente absolutamente nada, né? Então, porque você trabalha longe de qualquer músculo, de qualquer coisa, o paciente não sente dor. Uma outra coisa que eu faço muito e que eu indico muito e tem uma resposta melhor, daí mesmo com mais gordinho, né, com índice de massa corpórea maior, são os homens. Então, os homens e o envelhecimento dos homens. Eu estou vendo Bárbara falar muito de menopausa, tudo isso, mas eu vejo muito homem que a mama, principalmente, alarga e cai. Uhum. Igual a da Cai mulher. bastante. Então, ela fica com. É a lipossubstituída. Esses homens que fazem exercício, que fazem muito exercício, muitas vezes eles param de fazer ou começam com alguns outros problemas metabólicos, de síndrome metabólica mesmo, e começam a ter um alargamento da mama, queda da mama, não só ginecomastia com glândula, mas com a presença de gordura, e gordura mal localizada, gordura no flanco, que é extremamente desgracioso para a silhueta masculina, e que o homem ele tem até pelo fato de não ter problema da gestação, então ele tem uma pele com muito melhor possibilidade de retração do que a mulher. Então, homens com tecnologia é extremamente interessante, muito gratificante. E aí entram as injeções de gordura em deltoide, em peitoral, que você realmente muda totalmente a vida de um paciente, mais até, muitas vezes, do que da mulher. Né? Eles têm, normalmente, a coxa, a panturrilha é toda direitinha, né? Faz parte do físico masculino, mas é mais um enxerto de gordura glúteo, uma definição corporal e com o uso de tecnologia, o resultado é extremamente interessante. Braço em homem fica muito bem, e com os enxertos de gordura localizados, eu acho um resultado espetacular. Você falando dessa situação, né, de homem e mulher, é muito importante a gente lembrar ao público leigo como a gente metabolicamente é diferente, né? A presença da testosterona no corpo masculino faz com que o metabolismo seja completamente diverso do feminino. Você estava falando de síndrome metabólica, muitas vezes o homem vem para a gente com aquela barriga de chope e quer fazer a lipo. Ele fala, poxa, mas você não pode me tirar essa gordura? E aí a gente explica que aquilo é uma gordura visceral, que está, né, em torno do fígado, na gordura junto ao intestino, e que, por incrível que pareça, no homem, e a natureza é mais cruel com a mulher nesse sentido, o homem fazendo uma boa dieta e exercício físico, ele consegue perder. Por isso que eu perguntei da mulher, porque a mulher, às vezes, se sacrifica, faz dietas rigorosíssimas, que às vezes são até piores, né? Levam a paciente a uma condição, às vezes, em que não favorece, ainda perde proteína e vem operar numa condição muito ruim para a gente, porque vem nutricionalmente inadequada. E já o homem, se ele entra nesse ritmo, ele perde aquela barriga de chope fácil. A gente já não tem essa possibilidade e muitas vezes, mesmo com uma carga de exercício maior, você não consegue uma perda eficiente como o homem consegue. Então, até nesse aspecto, né? Uma a coisa gente muito tem. interessante que você falou, Bárbara, agora é da parte de nutricional. Então, principalmente os pacientes vegetarianos, eu não sei se vocês têm essa experiência, mas o vegetariano você tem que suplementar proteína antes da cirurgia, porque primeiro que a retração de pele é diferente, eu não sou contra a pessoa ser vegetariana, mas o fato é que eu vejo na cirurgia a cicatrização é diferente, vegetariano, vegano mesmo, que tira toda a proteína animal. Então, você tem que fazer uma boa suplementação, às vezes meses antes da cirurgia, para submeter esse paciente a algum tipo de procedimento cirúrgico, senão pode correr algum risco de você ter algum problema cicatricial. Por isso que a avaliação pré-operatória na lipo é muito importante. Você tem que dosar proteínas, uma série de nutrientes e tudo mais. O hematócrito, né? O nível de glóbulo vermelho tem que estar bom. Você não pode operar um paciente já anemiado. E os exames de imagem, principalmente para paciente que vai ser submetido à cirurgia abdominal, a uma lipoabdominal, precisa de uma avaliação da parede.
Isso é bom para o público mesmo lembrar, né? Você não vai entrar numa lipo de abdômen sem você ter pelo menos uma ultrassonografia de parede ou uma tomografia, uma avaliação abdominal prévia, Para ver se tem uma para hérnia, evitar né? hérnias e tudo Exatamente. mais, e uma possível perfuração inadvertida E até para ter durante. oportunidade de corrigir, né? Se o paciente vai abordar o abdômen para uma coisa É, estética, por que que não vai corrigir aquilo que já existe como ou tem um deficiência ou cálculo na fraqueza, vesícula, né? alguma coisa que ele não sabia. Que não sabia. É. Então, esses exames pré-operatórios na lipo, eles são muito importantes. Por isso que o paciente tem que estar preparado. Se você detecta, pega um vegano que está hipoproteico, você vai ter que suplementar de alguma maneira, nem que seja com proteína vegana, mas tem. Aí, então, essa avaliação é muito importante para você no pós-operatório não ter edema absurdo, não ter o paciente ficar anemiado e você tendo que transfundir. Então, isso é básico. Eu vou voltar naquela coisa que a gente estava falando, que Gisela perguntou logo no início, né? Da lipo 3D, da lipo HD. É, existe um modismo, né? Que você perguntou, existe um modismo de se colocar isso. Eu sempre trabalhei com lipo de alta definição. Eu nunca entrei num abdômen para dar menos do que uma silhueta proporcional e adequada para esse paciente. A única coisa é que assim, a gente não esqueletizava, né, a gordura a ponto de chegar até próximo à pele, exatamente para não ocasionar essas retrações, né? Então, o que você estava perguntando, a gente vai com mais cautela, porque eu não sei como esse paciente vai envelhecer. Eu não sei como é que vai ficar essa aparência dele, porque uma coisa é aquilo que você enxerga no seu corpo aos 20, aos 30, aos 40 anos. Né? À medida que a gente vai envelhecendo e que a flacidez aparece, a gordura é nossa aliada. Então, eu prefiro deixar, você estava me perguntando, né? Eu prefiro fazer a lipo HD sim, no sentido de dar a melhor silhueta possível, tentar desenhar um pouco, né, a champanheira, tentar um pouco a lira, que o abdômen tem aquela lira linda da mulher, desnudar um pouco mais a parte lateral, mas eu procuro deixar uma camada de gordura que possa me servir até se o paciente vier posteriormente a ter uma área de fibrose, uma área que precise. Eu tenho uma área doadora de gordura saudável, a gente não sabe o futuro desse paciente, eu posso querer numa face depois usar um enxertinho de gordura e quero tirar do abdômen, né, Irene? Eu não sei o que que você pensa a respeito Você, disso, então, não mas faz enxertia intramuscular? Você faz só a definição só a subcutânea. definição. É muito raro. A enxertia muscular, eu fiz em poucos casos, pacientes seletos que vieram pedindo. E depois dessa coisa, né, do BBL, que o pessoal fala Brazilian Buttock Lift, que é aquela coisa do enxerto de gordura, que começaram a falar muito, colocar muito na berlinda o enxerto intramuscular, eu passei a evitar. Apesar de eu ter aprendido muito bem, né? Luiz Haroldo foi uma pessoa que me ensinou a fazer o enxerto intramuscular. Fiz com muita segurança todos os anos da minha vida, resultados excelentes e continuaria fazendo. Mas a gente não vai contra as regras e contra o bom senso. Então, eu não tenho por que arriscar o paciente, nem a vida dele, nem a minha reputação, porque a gente demora demais para construir, né, um nome, uma carreira consolidada e tem o respeito à vida da outra pessoa ali. Então, se há uma norma para se evitar ou não se fazer, a gente vai respeitar. Mas não que eu ache. Hoje você tem ultrassom para levar para a sala, para localizar vasos mais calibrosos. Então, assim, existem N recursos para você usar. Mas eu não tenho por hábito essa alta definição. Os meus dois filhos já chegaram a pensar em fazer lipo, e o meu caçula até eu falei para ele: olha, tá pensando em fazer recente? Eu falei: você quer uma lipo HD, o 3D, é o que você quer? Ele falou: não. Se eu vier fazer, eu quero uma lipoação normal, só quero tirar os meus acúmulos. Então, acho que nós, eu volto a dizer que a gente acaba levando para esse tipo de patamar, porque muitas vezes não é o paciente que está pedindo. Somos nós que queremos, né, refinar ainda mais os resultados. Mas eu acho que a mídia pressiona bastante o Pressiona, paciente a pedir. pressiona Eu muito. recebo muito paciente pedindo. E às vezes é um paciente que não tem indicação. Porque qual é a indicação de lipo de alta definição? Qual é a indicação? É uma pessoa que já é magra e ela não tem definição. Você quer marcar, mas a musculatura e a pessoa não consegue. Tem aquele acúmulo de gordura ali que é pequeno, mas ele não te deixa evidenciar o trabalho muscular que a pessoa está fazendo. Então, muitas pessoas procuram para isso, além da gente ter a diferença de fazer a lipo, tentar definir o subcutâneo ou tentar definir bombando o músculo. São duas coisas diferentes ou que podem até estar aliadas.
O que eu penso é o seguinte: a enxertia intramuscular, ela o músculo é um tecido muito vascularizado, porque ele recebe melhor a gordura mesmo. Então, você, durante a vida, como você falou, você faz essa enxertia com 30. Quando você tiver 50 e você engordou, quem vai tirar essa gordura de dentro do músculo? Como você vai tirar? Depende, né? É só isso que eu penso. Fácil não vai ser. Então, eu acho que. E a gente, para dar uma bombada, tem que fazer quantidades grandes, uns 60 ml ali nos metâmeros, né? Então, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que aguardar mais a evolução desse tipo de lipo, porque tem pouco tempo que a gente começou a fazer, né? No mundo inteiro. Começou com a história do Roios e foi. Então, assim, e o trabalho do Roios é lindo, os livros são lindos, mas não é só a lipo, tem várias coisas envolvidas ali, inclusive suplemento hormonal, uma série de outras coisas. Então, eu acho que o paciente olha aquelas barrigas trincadas, porque o que que a galera, os colegas estão postando? Eles postam a pessoa meio barrigudinha assim, no pré-operatório, a pessoa fazendo uma pose com um biquíni maravilhoso num barco. Um jogo de luz e Primeiro, sombras. que isso não é comparação de pré e pós. Segundo, que isso leva aos pacientes desejar aquele shape. Qualquer um deseja, até a gente olha e fala, eu também quero. Agora, isso tem que ser colocado como verdade. Não é exatamente isso que a gente vai conseguir em todos os pacientes. E eu volto a falar, o paciente que trabalha, quando a gente trabalha corporal, a gente precisa muito do engajamento do paciente. Senão o resultado da lipo não vai aparecer, você não vai ter uma manutenção daquilo ali. É esse paciente que daqui a 4 anos, 3 anos vai voltar pior do que ele era antes. Aí você olha e fala, eu vim fazer de novo. Então não é isso que a gente quer, ficar fazendo lipo toda hora. Até porque não é um treino, é um procedimento que tem os riscos que a gente já falou. Então eu acho isso, eu acho que a gente está meio engatinhando. Por isso que você está falando, será que está caindo? Será que está aumentando? O importante é que o nosso paciente ele tem a consciência da veracidade dos resultados e que os colegas também tenham um pouco de cuidado na hora de postar até uma propaganda enganosa, que muitas vezes é uma foto assim, né? Não é uma foto com nível científico que você possa julgar, Não. né? É o que você falou, o jogo de luzes, né? Luzes Que e às vezes vem sombras. ali luzes e sombras, e aí você começa a enxergar uma realidade que não é a verdadeira, né? Um fator muito importante é que se vocês notarem uma paciente magra, vamos botar uma mulher muito magra e que não tenha gordura nenhuma quase debaixo da pele, né? Então vai ser uma pele envelhecida, uma pele quase apergaminhada, e é isso que vai estar colocando o paciente, quer dizer, fazendo com que o paciente fique assim, se você tirar uma gordura para fazer umas marcações debaixo de toda a pele. Então, no futuro, esse paciente ele vai envelhecer, ele vai ter essa pele apergaminhada e sem a gordura que, como a Bárbara falou muito bem, quer dizer que ela vai sustentar um paciente mais gordinho, às vezes não parece tão envelhecido. O paciente muito magro, ele fica envelhecido no futuro, né? Agora, a injeção de gordura, eu acho interessante em um paciente que seja muito afeito à atividade física e que seja realmente regrado, quase que viva para isso, aí sim é bem indicado. Mas são pouquíssimos casos. Quer dizer, se você for selecionar o paciente Tirando ideal. o glúteo, né? Que quase todo mundo se beneficia. Né? Se você pegar qual o paciente ideal para esse tipo de tratamento, é praticamente ninguém. Né? Um paciente com IMC, com índice de massa corpórea ideal, com massa muscular boa, que seja engajado, que tenha quase que como uma religião aquela parte nutricional, tirando isso, você não consegue um bom resultado e até mesmo você pode ter, como a Irene falou muito bem, um mau resultado a longo prazo. E também a gente vai, então essa pessoa não precisa. Não, ela precisa, porque o objetivo dela é o máximo de perfeição naquele shape que ela vai conseguir. Então, se ela quer, ela precisa, porque a gente olha, você não precisa, você é magro. Mas não é exatamente isso. A pessoa quer uma definição, ela não quer emagrecer, até porque ela já é magra, e não é o objetivo da lipo. Então, eu acho assim, é muito complicado
você trabalhar essa expectativa dos pacientes. Ainda mais que o paciente chega perguntando, mas você faz esse tipo de lipo aqui? Eu acho que a primeira coisa para qualquer cirurgião que está começando é saber fazer uma lipo normal. Você tem que saber fazer o básico. Até porque você não pode se basear que você vai ter um vibrolipo a vida inteira do seu lado. Eu vi outro dia, eu estava conversando com os residentes e eu fazendo na seringa e eles fazendo no lipo, eu tirei mais na seringa do que eles. Eles falando, como é que pode? Eu falei, vocês deviam estar treinando, devem fazer com a seringa. Porque você tem que saber fazer o básico para você ir evoluindo e apurando a sua técnica. Então, eu penso muito assim como a gente trabalha muito subcutâneo, fazer uma negativa muito pesada. Eu tenho pacientes que eu estou revertendo as negativas que eu fiz, porque o paciente ficou um pouco flácido e está dizendo, mas agora está aqui a negativa. E a negativa que eu queria era o metâmero, né? A marcação dos gominhos, tá ficando estranha. Caiu aqui, ó, tá embaixo. Aí vai tentar reverter as áreas negativas para você ver. É muito difícil. Ainda mais quando você usou tecnologia, que você ainda retraiu mais. Você corta um dobrado, então a terceira sessão de lipoenxertia para resolver a área negativa. Porque é interessante, né? Tirar é fácil, mas enxertar é mais difícil, porque você nunca sabe quanto daquilo vai ser integrado, né? Por mais que a gente queira, ainda mais áreas, às vezes, que dão essa certa inelasticidade, né? Quando você tira o tecido, tem menos complacência, então não adianta colocar muito volume, né? Bom, eu acho que, Irene, está na hora de finalizar isso. Mas só uma coisinha sobre o pós. E o pós? O pós não mudou muito, não? Vocês não acham? É drenagem aberta, é taping, é inib, é ozônio. O que vocês têm feito no pós-operatório? Bom, eu trabalho com a equipe de fisioterapia, né? Entrego para eles nesse sentido. Como eu uso menos tecnologia no sentido de volume, então raramente eu preciso drenar, né? A paciente usa a cinta, mas eu não uso mais a cinta compressiva como a gente usava. Então eu deixo aquela área mais folgada, mas amo o taping. Por quê? Menos equimose, menos edema. O alerta que a gente faz é principalmente para o residente ali, porque às vezes é super legal, mas pode dar reação alérgica, principalmente se for colocado sob tensão, faz bolha, faz epidermólise por pressão, né? É como o próprio micropore. Então, tem que ter sempre ali um alerta. O paciente falou, olha, tô com áreazinha mais avermelhada, manda tirar tudo. Não vai ter problema a paciente ficar 24, 48 horas sem cinta. Hoje eu sou muito mais liberal no pós do que eu era anteriormente, porque a gente era muito engessado. Eu lembro que logo que a gente começou na plástica, tinha gente que fazia esparadrapagem com esparadrapo branco. Imagina um paciente inchando com aquela carapaça, né? O gesso, né? A gente colocava ali daquela maneira, porque a gente entendia que havia uma contenção do edema ali. Mas hoje, o pessoal, né, da Maria Neltomari trabalha muito na equipe que faz a liberação tecidual funcional, que trabalha na prevenção de fibrose. Então, se você atua antes, você sofre menos depois. Então, inicio muito precoce. Eu sempre falo assim, não desmerecendo de forma nenhuma as profissionais de estética, porque eu acho que a gente tem que dar crédito a quem se preocupou em fazer uma faculdade, mas eu entendo pós-operatório com fisioterapia. Né? Você tem que ter um fisioterapeuta no grupo para conduzir esse pós-operatório até um certo momento em que já não envolva mais um processo inflamatório grande, daí você pode entregar para esteticista sem problema nenhum. E não é uma questão de desrespeito, porque tem muita esteticista boa e que tem uma qualificação até boa para aquilo. Mas eu acho essencial entrar numa faculdade, olhar a anatomia, entender os mecanismos, mecanobiologia hoje, né? Você entender as alterações celulares que estão acontecendo ali dentro daquele tecido cicatricial, porque senão a pessoa, na melhor, né, das intenções, vai manipular inadequadamente e vai ocasionar uma fibrose porque manipulou tentando soltar algo que não estava na hora de mexer ainda. Então, eu sempre faço esse alerta para paciente. Mas eu acho que o físio, hoje em dia, como eles trabalham já, vão aplicar o tape, vão ozonizar e tal, já na sala, eles têm a oportunidade de ver a cirurgia. Porque no passado, o físio não via. Então, ele não sabia como era a cirurgia. Aí, o que acontece? O paciente fica com fibrose porque você colocou mais superficial em determinada área, marcou a cintura, fez uma negativa. Aí,
já vai falar para o paciente, nossa, você está com fibrose, foi alguma coisa errada. Não é, a fibrose não é errado. A gente castigou o tecido, você vai ter. Claro. Agora, claro, se você consegue minimizar, é interessante. Mas hoje em dia, os filhos entrando na sala, eu acho bem legal porque eles começam a ver o trauma e ver o que está acontecendo e entender realmente o que foi feito na cirurgia para poder avaliar o pós, né? E assim, eu acho que algumas tecnologias de pós também ajudam bastante. Esses ultrassons macro, até a própria radiofrequência externa, o ultrassom de 3 mesmo, eu acho que ajuda muito. Então, eu acho que esse acompanhamento de pós da lipo ele é muito importante. A gente tem que amarrar o paciente com um bom pós-operatório, né? E hoje as faculdades de quer dizer, não as faculdades, mas os congressos de fisioterapia, eles falam muito da mecanobiologia. Eles mostram hoje vídeos do procedimento, que antigamente não tinham, exatamente para que haja um entendimento onde se vai atuar, né? E é por isso que eu falo em relação à profissional em estética, porque nem todas as faculdades de estética têm acesso a isso. E Né? Você tem que principalmente, voltar para a base, né? principalmente, quer dizer, a fisioterapeuta, ela tem total controle daquele e ela procura entender o que nós fizemos com a tecnologia, porque senão uma mobilização tecidual excessiva, quer dizer, o massagear de atritar o tecido não tem mais nada a ver, quer dizer, não é isso que é feito, pelo menos no pós-operatório. Não é nenhuma massagem modeladora, é uma terapia para o pós-operatório para auxiliar numa recuperação e promover uma recuperação mais rápida. E o próprio taping, eu em 2016, eu mandei um trabalho para aqueles fóruns de inovações no Congresso Brasileiro sobre taping e ninguém aceitou meu trabalho, tá? Mas assim, 2016. Mas eu estudei muito a cinesioterapia, essas coisas, e o próprio taping tem a parte de drenagem, tem a parte contensiva que foi sendo desenvolvida depois. Então, a gente acha que é só tacar o negócio ali, é fácil, é só fazer um quadradinho. Não é. Tem a direção da drenagem. Quando ele é usado para atleta, é o aquecimento da musculatura. Quando ele é contensivo, ele já tem outra. E eu também usei muito tempo espuma, né? Espuma placa, não é espuma de. Essa espuma de estofamento mesmo, esterilizada, maravilhoso. O paciente fica zero equimose. Então, assim, eu acho que a gente ainda vai evoluir mais com tecnologias de pós. Agora, assim, o pós, principalmente na lipo, eu acho ele fundamental. Eu acho que é o mais importante nas nossas cirurgias, esse tipo de pós, do que, por exemplo, numa face, numa mama, no abdômen mesmo, sem muita lipo, a gente consegue controlar muito bem o pós. Mas na lipo, a gente precisa da assessoria dos profissionais no pós. Eu não sei se vocês chegaram a usar, mas antigamente, isso eu usei, nem sei há quanto tempo atrás, quem usava muito era o Dr. Liacir, tinha os italianos que usavam o Tensoplast. Só que ele ficou muito caro, era como se fosse um esparadrapo elástico, acho que ainda tem para vender, mas que ele fazia, principalmente em área de culote, que era difícil de você conter aquela região. Então, e agora está tudo muito mais fácil, né? Tem as placas, quer dizer, você compra as placas. Então, tudo que a gente tentava adaptar, hoje em dia é muito mais fácil. Hoje você tem mais fácil, exatamente. Irene tem que finalizar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente ainda vai fazer outras discussões sobre o assunto, né, meninas? Porque é muito legal isso aqui. E sigam a gente no Instagram. E a gente vai estar com esse episódio disponível no Spotify e no YouTube. Bom, espero que vocês tenham gostado, como a Irene disse, e a gente está disponível para discutir com vocês, caso queiram enviar mensagens para a gente, né, e deixar sugestões para temas futuros. Bom, muito obrigada. Final, né? Chega, né? Tchau.